Eclesiastes capítulo 9, de 11 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra inspirada por Ti, palavra que traz vida às nossas almas, vida, ó Pai, aos nossos ossos, nos fortalece, nos encoraja a respeito da Tua vontade. Ó Deus, nós, diante dela, ó Pai, nós queremos Te clamar pela Tua direção. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza de maneira que haja grande proveito para o Teu povo, para os Teus filhos esta noite, a respeito daquilo que se exporá aqui. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ouvir com fidelidade a palavra que será exposta. Que, ó Deus, nós possamos ter corações prontos e dispostos para ouvir a Tua palavra, e não apenas ouvi-la, mas recebê-la, ó Pai, com disposição para a obediência. Ó Deus, é o que nós te pedimos, que o Senhor nos conduza, nos dirija, através da direção do Teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã, nós podemos ouvir o início desse capítulo sobre como viver a vida antes da morte. Nós aprendemos, ouvimos aqui das instruções de Salomão sobre algumas coisas importantes. Nós vimos alguns mitos serem desfeitos. Os mitos da vida boa. O mito de que, por exemplo, se nós vivemos uma vida piedosa, nós seremos naturalmente prósperos ou abençoados. Nós vimos que não funciona assim. Esse tipo de teologia não sobrevive a um pouquinho de Bíblia. Um pouquinho de Bíblia vai apresentar o fato daquilo que nós vimos em Hebreus, de que os santos do passado padeceram sofrimento, perseguição, grandes dificuldades. Nós vimos que enquanto João Batista fez a vontade de Deus, a sua morte foi ter a sua cabeça cortada. Isaías ter o seu corpo cerrado ao meio. O próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, veio e sofreu. E Paulo disse que é um grande privilégio sofrermos ou compartilharmos os sofrimentos do nosso Senhor Jesus. De maneira que a vida boa, como tem sido defendida nos meios evangélicos, a proposta de uma vida próspera não sobrevive a um pouco de Bíblia. Se nós queremos olhar para a vida significativa, a vida que Salomão está nos apresentando aqui, nós precisamos desfazer esses mitos. O mito de que seremos prósperos, o mito de que a nossa morte será uma morte melhor do que a morte do ímpio, o momento em que nós somos igualados. Do mesmo jeito que o câncer mata ímpios, o câncer mata crentes.
Do mesmo jeito que pessoas ímpias morrem de acidentes de carro, crentes também morrem de acidentes de carro, de avião e de outros tantos. E então Salomão, ele, depois de desfazer estes mitos, ele vai falar na sequência do capítulo 9 sobre a vida centrada em Cristo, sobre o fato de que a vida significativa, ela se apresenta centrada em Jesus, mas com algumas características que são próprias daqueles que vivem com Jesus. Nós falamos que há um convite a vocês de fazerem um jantar, servirem a mesa e chamar os irmãos para o jantar, para comer e beber, para se alegrar nas refeições, entender que o cristianismo é relacional. As refeições carregam a própria disposição que Jesus tinha de comer com as pessoas, enquanto conversava com elas sobre coisas profundas e coisas do seu reino. Nós, na vida centrada em Cristo, também aprendemos que esse aspecto relacional vai nos levar a não apenas gozar das companhias boas nas refeições, mas aproveitar das nossas esposas, da companhia dos maridos, das esposas e da família. E também gozar do próprio trabalho. Trabalhar duro, trabalhar seriamente, fazendo com toda a força aquilo que nos vier para ser feito. E agora, a partir do verso 11, Salomão vai nos advertir sobre algumas coisas importantes a respeito da vida significativa. Ele vai fazer algumas advertências importantes para esta sequência da vida antes da morte, nos trazendo alguns princípios importantes, nos advertindo, por exemplo, quanto à forma como nós colocamos a nossa esperança em coisas debaixo do sol, o risco e o perigo que existe em colocar a nossa confiança em algumas coisas debaixo do sol. Salomão já havia questionado a respeito da nossa confiança em conhecimento, a respeito da nossa confiança nos prazeres, no trabalho e em muitas coisas debaixo do sol, para a nossa satisfação, deixando claro que nenhuma coisa debaixo do sol foi feita para satisfazer o nosso coração. Somente o próprio Criador, somente Cristo será o meio pelo qual os nossos corações serão satisfeitos. Não há nenhuma possibilidade de se ter satisfação, contentamento em coisas feitas pelo Criador, então somente nele nosso coração encontrará satisfação e o nosso coração estará contente. Sabemos que a verdadeira alegria não é encontrada em realizações dessa vida. Salomão foi um homem de enormes, significativas realizações. Nós falamos que em muitos e tantos aspectos da vida, ele hoje seria o cara, seria aquele que teria grande destaque em tantas coisas da vida. O fato é que nada nesta vida se compara à salvação que nós alcançamos com a nossa firme realidade. Somente a salvação das nossas almas, o nosso acertamento pela obra de Jesus, como membros assentados, firmes e declarados como assentados na mesa da boda do Cordeiro. Somente a salvação e a esperança futura podem nos assegurar felicidade, sentido, significado e relevância. A vida não vai encontrar nenhuma identidade segura, firme, em qualquer outra coisa que não aquilo que o nosso Redentor nos oferece, a salvação. Portanto, nós precisamos pensar a respeito de onde nós estamos colocando a nossa confiança. É preciso pensar onde os nossos olhos estão fixos. No que eu tenho confiado? Há uma coisa muito recorrente nas Escrituras em relação a Israel, que é a dificuldade de memória que Israel tinha. O povo de Deus tinha sempre uma dificuldade de manter-se com os olhos fixos naquilo que deveria estar olhando, naquilo que deveria estar colocando a sua confiança. O povo de Israel se afastava de Deus, recebia a disciplina do Senhor, era chamado novamente ao pacto, à aliança, e depois, pouco tempo depois, novamente o esquecimento das coisas que Deus havia feito por eles, o esquecimento da aliança do Senhor, vinha à mente de Israel, e Israel se afastava de Deus.
Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor dizendo e relatando as muitas coisas que havia feito a Israel, e dizendo: lembre-te, ó Israel, não é do teu braço que te vêm as riquezas, não é da tua força e do teu trabalho que te vem o sustento e a prosperidade, mas da parte do Senhor, o teu Deus, vem todas as coisas. Salomão aqui, do mesmo modo, está nos advertindo na vida que devemos viver antes da morte, a respeito de onde nós estamos colocando a nossa confiança. Vejamos a respeito dessas advertências. A primeira que Salomão faz é: não coloque sua confiança nas suas habilidades naturais. Não confie naquilo que te equipa e naquilo que você acha que são as suas habilidades decisivas para as coisas que você alcança. Vejam comigo o verso 11. Vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Meus irmãos, a maioria das pessoas com quem nós convivemos e vivemos, elas têm problemas nessa área. Elas possuem um sério problema de confiarem nas suas habilidades e nas suas capacidades. Habilidades naturais, elas podem fazer com que você alcance um determinado grau de sucesso. Mas aquilo que elas conseguem para você é temporário. E Salomão está chamando a atenção para isso. O fato de que nós não devemos confiar nisso. Elas podem te conferir alguma medida de êxito, de sucesso, mas não devem ser o ponto da sua confiança, o alvo da sua confiança. Ele está dizendo que corredores rápidos nem sempre ganham as corridas. Hoje, por exemplo, nós observamos a Fórmula 1 e nós percebemos claramente uma distância tão grande de equipamento da Mercedes, a principal escuderia da Fórmula 1 hoje, e as demais equipes. Há um abismo de desenvolvimento técnico da Mercedes para as demais equipes. E certamente, se você colocar o piloto mais rápido em qualquer outra equipe, ele não vai ganhar a corrida. Quem vai ganhar será Lewis Hamilton, porque ele é mais rápido que o seu companheiro de equipe, o Nico Rosberg. Os dois usam o mesmo carro, mas um é mais rápido que o outro, e aí sim, o mais rápido acaba ganhando. Mas se você colocar o melhor piloto de Fórmula 1 em qualquer outro das outras equipes, ele não vai ganhar. Isso é um caso simples para mostrar que nem sempre o mais hábil vai ganhar. Em vestibulares, quantas pessoas são mais capacitadas e mais testadas e mais demonstram a sua capacidade em simulados, em provões, e quando chega a hora do vestibular, circunstâncias acabam por deixá-lo lá para trás. Eu me lembro de uma ocasião em que eu vi um estudo bíblico de um médico goiano chamado Eduardo Villange, que hoje é ortopedista, ele dizendo que ele, durante todo o ano, ele bateu em primeiro lugar no simulado feito pelo cursinho onde ele estudava. O dia do vestibular, ele foi fazer a prova e não conseguiu passar sequer da primeira fase. Ficou pelo meio do caminho. Ou seja, nem sempre os mais hábeis conseguem, nem sempre os corredores mais rápidos ganham as corridas, nem sempre os homens mais bravos vencem as batalhas. Nós sabemos disso. Quantos combatentes mais fracos ganharam guerras? Quantos regimentos, exércitos mais fracos venceram exércitos mais potentes e mais capazes? Os mais sábios nem sempre ganham a vida, nem sempre eles conseguem riquezas. Quantas pessoas com alto nível de inteligência em determinadas áreas específicas são muito mais pobres do que outros que são menos capazes? Não é algo no qual nós devêssemos colocar a nossa confiança, as nossas habilidades naturais.
Pessoas inteligentes nem sempre serão pessoas ricas, e pessoas capazes nem sempre atingirão as melhores posições. E Salomão está nos chamando a atenção para esse fato e dizendo: olha, é uma grande tolice colocar a sua confiança nas suas habilidades naturais. Há lá fora uma grande corrida de ratos. A grande verdade é essa. O mundo tem se configurado cada vez mais como uma grande competição. As pessoas estão como se estivessem numa corrida de ratos ou numa corrida de cachorros ou coisa do tipo. Há uma batalha para se ser bem sucedido. Tudo é uma questão de quem será o primeiro, quem será o segundo ou quem são os melhores. Você tem de certa forma sido pressionado a viver essa corrida, a viver essa vida. É sempre uma questão de quem trabalha mais, quem ganha mais, quem é mais bem sucedido, quem é o melhor, quem é o mais destacado. Eu me lembro de estar numa igreja dessas que defendem a teologia da prosperidade por volta do ano de 1993, 94. E uma coisa que me chamou a atenção foi o apóstolo mandar as pessoas ficarem de pé e declararem: eu serei o melhor advogado de Goiânia. E o outro: se você que é médico, agora repita comigo: eu vou ser o melhor médico de Goiânia. Eu olhei e via que muitas pessoas estavam decretando que seria o melhor advogado, outros, muitos, decretando que seriam os melhores médicos. Eu falei: gente, essa conta não está fechando. Como é que vai ficar isso? O melhor, afinal de contas, vai ser um grupo de melhores? Como é que é isso? Como é que essas coisas funcionam? E essa corrida de ratos entrou dentro da igreja. Essa perseguição do sucesso, essa obsessão, fixação em ser bem sucedido, tem sido presente também na igreja, não apenas presente na igreja entre as pessoas, mas no discurso da igreja, na pregação da igreja. Portanto, ser bem sucedido tem sido a fixação de muitos, e por conta disso, a confiança tem sido colocada em habilidades naturais. Mas como nós realmente deveríamos estar vivendo? Nós deveríamos estar tão confiantes assim em nossas habilidades naturais? Nós não deveríamos confiar nelas. Primeiro, porque nós não fizemos nada para tê-las. Essa é a grande verdade. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho a respeito de algumas figuras. Aqueles jogadores enormes do basquete americano. Eu não sei quantos de vocês assistem jogos de basquete, mas no basquete americano nós temos jogadores de 2,18 metros, 2,20 metros, 2,25 metros, homens gigantescos. Eu fico imaginando, por exemplo, Shaquille O'Neal, que era jogador do Los Angeles Lakers, que é o time que eu torço lá no basquete americano. Curto Lakers pra caramba, assisto desde a época de Magic Johnson. E o Shaquille O'Neal era um monstro do garrafão. Você olhava e falava: gente, como é que se formou uma criatura dessa? Aí você deve imaginar: não, ele estava lá na barriga de sua mãe, durante a sua gestação, e dando uns tapinha na parede do útero de sua mãe, dizendo: ó, mais altura, eu quero mais altura, quero mais corpo. Por quê? Porque quando sair daqui eu vou ser um jogador de basquete. E ele trabalhou dentro do útero de sua mãe para poder ser um cara com aquela conformação física, sair dali, crescer e depois ficar um cara gigantesco, grandão daquele jeito, e virar o rei do garrafão. É insólito pensar assim. É absurdo pensar, por exemplo, que a academia possa, mesmo com aquilo que ela é capaz de fazer, produzir um homem gigantesco daqui. Ninguém tem 2,18 metros, 2,25 metros, por conta das suas próprias ações e por conta dos seus próprios esforços. Habilidades naturais são coisas que são dadas. Deus as deu a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal era daquele jeito porque Deus fez dele daquele jeito. Não adianta o Noah ficar se revirando no útero da Hebe, dando tapinha e falando: olha, eu quero ser bem grandão. Quando eu nascer, eu vou ser um moleque gigantesco. Não adianta você achar que as coisas funcionem dessa forma, porque não é assim que elas funcionam. Mas há uma coisa ainda mais importante a respeito das habilidades naturais. É que você não
as pode determinar, você não vai ter habilidades naturais em função de algo que de fato, de maneira determinante você tenha feito. Mas mais importante do que isso, é o fato de que habilidades naturais nunca irão trazer contentamento ou significado verdadeiro. Elas não foram feitas para fazer isso. O fato de você ser um cara grande em matemática, de raciocínio rápido, o fato de você ter uma capacidade muito grande de memorização, não vai fazer com que haja identidade na sua vida, contentamento, significado, porque isso não foi feito para significar, para dar identidade e para dar sentido à vida de ninguém. Ninguém encontrará contentamento em seu coração, satisfação em sua vida, por ser bom de memória. A tua vida tem significado? Aí você responde: sim, eu sou uma pessoa cheia de significado. Eu sou uma pessoa extremamente contente. Você sabe por quê, pastor? Minha memória é excelente. Isso é absurdo, está dizendo Salomão. Ninguém encontrará significado, identidade, contentamento na vida por ser bom no foro. Ah, pastor, não, eu sou uma pessoa extremamente realizada. Por quê, meu filho? Porque olha, quando eu estou num júri, pastor, não tem ninguém como eu no júri. Eu arrebento a boca do balão, pastor, quando eu estou no júri. Imagine o Neymar apostar todas as suas fichas nas firulas que ele faz em campo. Neymar, meu filho, você é uma criatura que tem identidade, significado e contentamento em quê? Ah, pastor, o senhor já viu as embaixadas, os dribles que eu dou em campo? Você sabe por quê? Que isso não foi feito para conferir contentamento, satisfação? Porque estas coisas podem ser roubadas, estas coisas passam. O Neymar, quando estiver lá pelos seus 40 anos, não estará mais desfilando pelos campos. A memória, ela sofre um nível de degradação com o tempo. Ninguém tem memória de elefante por toda a vida. Ninguém será perpetuamente bom num foro para apostar todas as suas fichas de identidade, significado e contentamento em ser bom no foro, em fazer um júri. Deus não fez as coisas que Ele nos dá debaixo do sol para que elas tornem-se nossa identidade, significado e relevância. Uma coisa também importante aqui que Salomão está nos chamando a atenção é o fato de que se o seu objetivo é viver em função das suas habilidades naturais e daquilo que elas podem obter, então você será certamente roubado no seu contentamento e na sua satisfação. Se essa é a aposta que você faz na vida, Salomão está dizendo, então você está numa roubada. Você estará em maus lençóis, porque a sua identidade não pode ser definida em ter sucesso numa corrida de ratos. Você não pode apostar a sua felicidade, a sua realização, o seu contentamento em ser bom na escola, em ser bom no futebol. Uma coisa interessante sobre aquela coisa que o americano fala muito em filmes, o popular da escola. Vocês já viram aquilo, né? Há muitos filmes de adolescentes americanos que falam sobre os populares da escola. Uma coisa interessante é que, normalmente, o popular da escola é depois um fracassado anos depois. Isso é estatístico, não apenas nos filmes, mas na vida americana. Há poucos dias, uma juíza deparou-se num fórum, no tribunal, com um ladrão. E para sua surpresa, aquele que estava ali para ser preso, havia sido seu colega no colégio. E era o menino mais popular da escola. Era o querido por todos, era o mais engraçado, era o mais divertido. A sua identidade, a sua alegria, a sua satisfação estavam nas habilidades que ele tinha naquela época. E o que aconteceu? O tempo roubou estas coisas dele. Ele já não era mais tão engraçado, ele já não era mais tão bonitinho quanto antes, ele já não era tão habilidoso quanto era na sua época de escola. Você não pode apostar as coisas que
você pretende obter na sua vida, em termos de satisfação, alegria e contentamento, nas coisas debaixo do sol, em especial nas suas habilidades. Elas podem passar, elas podem ser roubadas. Jesus, ele disse que quando nós olhássemos para a vida, nós deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O discípulo de Jesus é alguém que busca a sua identidade no reino, é alguém que busca a sua identidade na justiça, o próprio Cristo. Cristo é a nossa identidade, Cristo é a nossa fonte de significado, Cristo é a nossa fonte de sentido. Isso não passa, isso é eterno, isso não pode ser roubado. Nós cantamos agora há pouco na canção Somente Jesus que nada poderá nos arrancar de suas mãos, nada, mas as suas habilidades naturais podem ser arrancadas da noite para o dia, de uma hora para outra, e por isso mesmo é tolice nós confiarmos nestas habilidades como aquilo que nos dá sentido e nos dá significado. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, Paulo diz: agora há um grande ganho na piedade com contentamento. A vida significativa é a vida piedosa, é a vida de confiança em Cristo, é a vida onde nós confiamos em Jesus como o centro da nossa vida e das coisas que desejamos, fazemos e objetivamos na vida. O contentamento, meus queridos, não é alcançado através de suas habilidades naturais. Tudo o que puder atingir com suas habilidades naturais poderá ser quebrado, manchado, roubado, comido de traças e destruído nessa vida. Eu me impressiono e muito com histórias como a de Ike Batista. O homem esteve entre os 10, o top 10 dos bilionários do mundo, dos homens mais ricos do mundo. É emblemático olhar para a história de Ike Batista e ver, pela sua decadência financeira, econômica, o quanto é terrível se confiar em habilidades econômicas, em capacidades, por exemplo, de investimento e de lidar com o mercado. Homens riquíssimos já foram completamente à lona. E é grande insensatez, para quem quer que seja, confiar na vida desse tipo de coisa e nas habilidades naturais. Uma ilustração muito interessante sobre a nossa condição inata, aquilo que nós trazemos quando nascemos, são os bebês. De fato, os bebês são grande prova de que nós nascemos com uma incapacidade muito grande para o contentamento e para a satisfação. Eu tive até agora 3 filhas e está a caminho, chega agora em setembro, o 4º filho, o primeiro menino. As 3 primeiras meninas, bebezinhas dentro de casa, eram provas evidentes da nossa incapacidade do contentamento. Uma coisa que era visível nelas, já nos primeiros dias, é que elas não eram capazes de fazer isso aqui que eu vou dizer para vocês. Imagine elas, bebês, falando o seguinte para ele: vou me preocupar com você, mamãe. Vou lhe poupar, afinal você precisa dormir. Eu estou bem, mamãe, fique tranquila. Vá dormir, mamãe. Minha fralda está um pouco molhada, mas eu vou ficar bem e eu vou esperar o dia amanhecer para a senhora me trocar. Eu estou com fome, mas eu vou só chupar o dedinho aqui e vou deixar você descansar um pouco. Viu, mamãe? Você consegue imaginar um bebê fazendo isso? Não. Por que bebês não fazem isso? Porque o ser humano nasce com uma coisa extremamente evidente: a sua incapacidade para o contentamento. Nós já nascemos com as nossas próprias habilidades associadas à incapacidade de nos contentar. Por quê? Porque nada debaixo do sol nos faz contentes. Isso
Isso Salomão veio argumentando até aqui, nos provando até aqui, mas não é difícil, gente. Alguém aqui está usando o mesmo celular que usava 10 anos atrás? Alguém aqui está vestindo a mesma calça jeans que comprou e usou 10 anos atrás? Por mais que as calças que você tenha tido 5, 10 anos atrás estivessem conservadas, você estaria usando essas calças agora? Você está usando o mesmo carrinho, Fusquinha? Tem alguém aqui que anda de Fusca de Brasília? Tem? Não tem. Por quê? Porque nós somos feitos a partir da disposição dos nossos corações pecaminosos para a insatisfação. Nós estaremos sempre insatisfeitos. E soar, segundo a exposição de Salomão, um meio pelo qual os nossos corações se satisfazem. Deus, o Criador, somente quando em comunhão com Ele, somente quando em confiança nele, nós seremos satisfeitos. É isso que o salmista diz quando ele fala: agrada-te do Senhor, submeta-se a Ele, confie nele, aceite o desenho dele, a proposta dele de vida para você, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, o seu modo de vida, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Coisas que podem não ser muitas coisas. Muitos dos santos de Deus que viveram aqui até agora se contentaram com tão pouco. Eu fico pensando na vida dos moravos. Imagina aquele grupo de jovens lá naquele cais de porto, vendidos, eles mesmos se vendendo como escravos para serem missionários, pregadores do Evangelho naquelas ilhas do Caribe. Imagine eles contentes com a vida que passariam até a partir dali. Imagine o nível de contentamento dos cristãos que vivem mundo afora, em países onde é proibido o culto ao Senhor, onde é proibida a pregação do Evangelho, onde o culto é cerceado, onde a igreja é perseguida. Imagine o nível de contentamento naquele vídeo que nos apresenta chineses recebendo a palavra de Deus com alegria, abraçando, beijando, se alegrando. Quando nós confiamos em Deus, colocamos a nossa confiança no Redentor, em Cristo, a coisa se inverte. Se por um lado nós somos extremamente insatisfeitos e já nascemos com uma grande capacidade para a insatisfação, quando colocamos toda a nossa confiança em Jesus, o contentamento será a realidade, a despeito de circunstâncias, a despeito de acontecimentos, a despeito do que esteja sucedendo à nossa vida. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para o que Salomão está dizendo aqui e entender que o contentamento não é algo que venha junto com as nossas habilidades. Habilidades não irão satisfazer, não irão te dar sentido à vida e não irão te dar identidade na vida. O contentamento é aprendido na vida, caminhando com Deus e descansando no Espírito Santo. Não são as nossas habilidades naturais que trazem sucesso, glória, dinheiro, poder ou fama. Nós não podemos confiar nisso, confiar nessas coisas, e não podemos apontar os nossos corações para essas coisas. Nós precisamos visar a vida que agrada a Deus. Nós precisamos visar a vida que percebe que as coisas desta terra não nos trarão o contentamento que encontramos apenas em Jesus Cristo. Verso 12: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Salomão também está dizendo que nós não devemos colocar a nossa confiança em nossos planos para viver
a vida significativa. Você não deve colocar a sua confiança em planejamento. Todos os seus planos podem ser muito bem definidos, mas do mesmo modo que você pode elaborar muito bem o planejamento da sua vida, eles podem ser destruídos em um único evento. Um único evento será suficiente para arruinar todo o seu planejamento. Por isso, não aposte as suas fichas nisso. Você não ganha uma vida significativa com planejamento. Você pode planejar educação, faculdade, família, casa, carro, crianças, o que você quiser, você pode planejar. E tudo isso pode ser destruído com apenas um único evento. Portanto, é insensatez colocar a sua confiança em planejamento. Você precisa confiar naquele cuja resposta de todos os eventos da vida são dadas. Não adianta que todos os planos que você tentar fazer, se não forem baseados numa confiança no Deus Altíssimo, se não forem uma expressão de confiança naquilo que é a resposta final das nossas vidas, a palavra, aquilo que Deus finalmente anuncia para as nossas vidas, então você estará envolvido em insensatez. Deus pode testá-lo com doença grave, Deus pode fazer de você um Jó, Deus pode fazer com que a sua esposa o ameace, deixá-lo na hora mais escura da sua vida, no momento de maior dificuldade da sua vida, e planejamento não significará nada, absolutamente nada, em horas como essa. A sua vida não terá sentido diante de uma grande tragédia. O que adianta todo o planejamento do mundo para quem está numa praia na Ásia, plantado diante do mar com uma onda de 20 metros à sua frente? Que planejamento sobrevive e suporta um evento desse? Não suporta. A palavra de Deus diz que nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lados vem de quem? Do Senhor. É insensatez e é arrogância achar que a tua vida é fruto do teu planejamento. Não confie nos teus planos. Confie em quem você deve confiar, no Senhor. Uma vida significativa não é sobre conhecimento, não é sobre riquezas, não é sobre aquilo que você acumula, aquilo que você tem. Tudo pode ser tirado em um segundo, e é isso que Salomão está dizendo aqui. Cuidado naquilo que você confia. Você pode escrever, você pode fazer planilhas, você pode querer projetar a sua vida, você pode até dizer os filhos que você vai ter. Eu fiquei assombrado, assustado. Tem realmente se transformado numa grande piada de mau gosto. Essa é teologia de internet. É um negócio desagradável. Eu fui tentar ouvir um hangout sobre criação de filhos, e aí primeiro de sabor é ver alguém que não tem filho falar sobre criação de filho. Na sequência do vídeo, a mulher começa a falar: não, porque eu vou ter 4 filhos, e porque os meus filhos serão assim, 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 assim. Não é assim que funciona. É isso que Salomão está dizendo. Não é nisso que você deve confiar. Não é assim que você deve trabalhar o seu pensamento e o seu coração. Você pode dizer: ah, pastor, eu vou me casar com um crente, com um rapaz assim, assim assado, vou ter 5 filhos com ele. E aí Deus chega para você e diz: nananina, não. Você vai casar com um missionário bem pobrezinho, eu vou tacar vocês lá na Ásia. Vocês vão pregar lá no meio de gente que se opõe a mim e à minha igreja. Há tantas coisas que Deus pode fazer por você, e em todas elas Deus vai fazer pouco caso das suas planilhas, da sua agenda, do seu livrinho, porque Ele é Deus, porque Ele é quem escreveu a sua história, e desde antes de fundar o mundo, é isso que o salmista diz no Salmo 139.
Não é você que diz para ele como será o seu marido, como será a sua esposa, quantos filhos você vai ter. Ele vai te dar isso. E é aqui Salomão está dizendo que nesta advertência para nós não confiarmos em nossos planos, ele está deixando muito claro que confiança não existe quando nós estamos dizendo que confiamos no que Deus faz, e ao mesmo tempo estamos fazendo N e tantos planos, como se eles fossem determinantes. Não tenha duas posturas, não tenham a tentativa de ter dois corações, de ter duas mentes, de no domingo orar e cantar, dizendo que a ti eu tudo entrego, em ti eu confio completamente. E aí a partir da segunda-feira você gira a chave e você vai viver a vida do jeito que você quer viver, planejando do jeito que você quer planejar. Que dependência é essa? Verso 13: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Salomão está dizendo mais ou menos assim: eu vi essa coisa acontecer uma vez, e eu acho que há um monte de sabedoria nisso, então preste atenção para a história. E aí então ele vai nos contar agora uma história, que vejam a partir do verso 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Salomão está dizendo: olha, não confie nas suas habilidades naturais, não confie em planejamento, nos seus planos, mas também não coloque a sua confiança nas pessoas. E se você quer viver a vida significativa, importe-se com a vida centrada em Cristo. Não confie em sabedoria humana. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas não apreciam a sabedoria divina. Pela manhã de hoje, no domingo passado, nós vimos sobre o impacto do feminismo cultural. E nós vimos o quanto as pessoas com facilidade abraçam as ideias da filosofia, as ideias da sociologia, da psicologia, as propostas sociais recorrentes, e com muita facilidade dizem: não, mas a Bíblia aí não se aplica aqui. Não, mas a Bíblia aí, ela tinha outro contexto. E então, com muita facilidade, nós desprezamos a sabedoria, a verdadeira sabedoria, e abraçamos qualquer coisa que aparece, a moda da hora. Nos versículos 14 a 16, Salomão está nos chamando a atenção para o fato de que a sabedoria, a verdadeira, ela será mais desprezada do que aceita. A própria vida piedosa, de acordo com as Escrituras, será colocada como algo que será mais alvo de rejeição do que de aceitação. A Bíblia diz que aquele que quiser viver piedosamente, ele será perseguido. Aqueles que se propõem uma vida de total fidelidade às Escrituras, eles serão o quê? Rejeitados. Por quê? Porque as pessoas não apreciam sabedoria. É isso que a história contada por Salomão está retratando. As pessoas desprezam a sabedoria. Alguns, com muita tranquilidade, irão apreciar os conselhos divinos. Vejam o verso 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Há uma tensão, há um conflito em andamento, e isso não é de agora. É desde que o mundo é mundo, é desde que o pecado adentrou no mundo, e há essa tensão entre verdade e mentira, entre doutrina e modismo, entre a proposta das Escrituras através da revelação de Deus e o entendimento da sabedoria humana. E nessa tensão
há aqueles que com tranquilidade querem ouvir a palavra da sabedoria, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, mas a sabedoria continua sendo rejeitada. É impressionante, meus irmãos, que a maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja, são fissuradas com modismos populares, aquilo que os líderes deste mundo estão gritando. Qualquer novidade que surge atrai mais do que a sã doutrina. A própria Bíblia já havia nos avisado de que seria assim, de que os seus ouvidos coçariam, loucos por uma doutrina nova, por uma ideia nova, por uma visão nova. Nós vemos pessoas inconstantes dentro das nossas igrejas, pessoas que querem viver uma igreja com propósitos, pessoas que querem ver a moda mais nova a cada dia que aparece. Se você pegar a história desses que são afeiçoados por modismos, você vai perceber que nos últimos 10 anos eles abraçaram todas as novas modas e propostas que surgiram. Tudo que era gritado e que era popular, eles abraçaram. Quando Rick Warren proclamou a igreja com propósito, ele estava lá. A vida com propósito, a igreja com propósito. Aí surge a proposta da igreja emergente, ele estava lá com a proposta da igreja emergente. E agora muitos desses estão numa fissura com teologia reformada, nada mais, nada menos do que por modismo. Porque está na moda se interessar por teologia reformada. Essas pessoas, sempre que alguém gritar coisas que são populares, elas estarão abraçando e se interessando por isso. Por outro lado, a palavra está dizendo que a palavra dos sábios, ou seja, a palavra dos crentes fiéis, daqueles que de fato estão querendo anunciar Cristo e o seu Evangelho, e a sã doutrina, as antigas veredas, as antigas doutrinas da graça, alguns poucos, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os touros. O que é que Salomão está ilustrando aqui? Está ilustrando que há muito mais prazer está em um ambiente pequeno, onde a palavra é verdadeiramente proclamada, do que estar num grande salão, repleto de tolos e de gente que só quer moda, modismo e aquilo que de fato não esteja mudando as suas vidas, não estejam conduzindo-os a Jesus. Isso é significativo, e vamos jogar e comparar isso com o ministério do Senhor Jesus, quando Jesus estava discursando para uma multidão. O que aconteceu? A multidão dispersou, dizendo: este discurso é muito duro, não vou ficar aqui para ouvir isso. E então Jesus sai de um auditório que era uma multidão e vai continuar a sua pregação para um punhado de discípulos. Por quê? Porque poucos estão querendo ouvir, aprender dos verdadeiros sábios, mesmo que em silêncio, e outros, e multidões estão acercando-se àqueles que gritam as tolices e as mentiras. Há uma coisa relevante, eu não gostaria de estabelecer isso como algo definitivo, mas é preciso ter cuidado com todo inchaço de igreja. Toda igreja que crescesse muito, deveria crescer muito numa clara expressão de avivamento. O que aconteceu em muitos lugares do mundo e da história. Uma massa de gente convertida, uma massa de gente profundamente arrependida de seus pecados. Agora, quando você vê uma igreja crescer muito, sem uma aparente e significativa mudança de vida daqueles que estão se acercando a ela, desconfie, porque a moda pode ser aquilo que esteja pegando naquela situação. Uma massa de gente que se apresenta a alguma proposta deveria evidenciar significativa mudança de vida, significativa expressão de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de suas atitudes e ações. Porque o normal daquilo que a Escritura diz é: as multidões amam os gritos dos tolos
E alguns poucos as palavras dos sábios, que são ouvidas em silêncio, mas que valem muito mais do que o grito dos tolos que governam. O povo de Deus não vive pelas modas, por modas populares, por modas teológicas, mas pelo silêncio confiável e pela despretensiosa sabedoria não sensacional da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca se apresentou, o Evangelho nunca se apresentou como algo espetaculoso. Muito pelo contrário. Ou ela foi acolhida nos corações por verdadeiros crentes, que depois iam sofrer perseguições, oposição e rejeição, ou foi amplamente rejeitada pela maioria. A Escritura diz que a porta que conduz à salvação é um caminho estreito, apertado, difícil. Não é largo. Aquilo que é largo é o caminho que conduz à perdição. Não é natural para a igreja nós vermos massas e massas de pessoas, especialmente quando não se vê mudança de vida, aderindo à proposta do cristianismo. Isso não é algo normal. O normal é pessoas envolvidas em algo que nos apresenta como um silêncio confiável, como uma fé sólida, como uma rotina sólida, de envolvimento com os meios de graça, com oração, com a palavra, onde a palavra de Deus se apresenta como uma sabedoria despretensiosa, onde não há pressa. Jesus não tinha pressa. Jesus não fazia cursos e mais cursos, discipulados e mais discipulados, mas ele andava com os seus e no caminho os instruía, com calma, com tranquilidade, sem pressa. Nós precisamos aprender a andar assim. Não é nos envolvendo com MDA, com movimento de discipulado apostólico, com G12, G5, com qualquer moda do momento, em que você vai às igrejas de segunda a segunda e faz 5, 6, 10 cursos por semana. Não é assim que se anda na fé. Mas com o alimento diário da palavra de Deus, com orações diárias. Você precisa olhar para o seu coração e se perguntar se você está se aplicando a modismos, ou se você está vivendo uma vida consistente, onde a espiritualidade é algo natural, desenvolvido numa relação de discipulado de Cristo, naturalmente, tranquilamente e despretensiosamente. Se você é propenso, meu irmão e minha irmã, a tentar obter respostas no mais recente guru ou autor cristão popular, cuidado. E cuidado, inclusive você que é reformado. Nós todos que somos professamente reformados, nós temos criado uma fissura exagerada por literatura, por autores renomados, por celebridades do mundo das conferências. Isso é um grande perigo, porque Salomão está dizendo que os sábios, eles proclamam, ensinam, como que no silêncio, de maneira despretensiosa. É a vida sendo levada no caminho, vivendo-se na quietude e na tranquilidade da alma, que aprende de Jesus, caminhando, andando e seguindo. Não é largando a minha família e me metendo em uma conferência atrás da outra. Onde isso possa ser algo saudável, você larga esposa e filhos e viaja e participa de uma conferência atrás da outra. Onde você compromete o orçamento familiar para comprar pilhas de livros. E onde há uma obsessão tão grande que você lê mais livros de determinados autores do que a própria palavra de Deus. A grande pergunta é: você leu 100 livros esse ano, 50 livros esse ano, mas quantas vezes você leu a Bíblia esse ano de maneira que houve meditação, de maneira que o proveito que você tirou dela foi devocional,
foi na expressão do culto individual, do culto doméstico, da devoção pessoal, e não apenas para acumular sabença, para exibir na internet ou nos grupos de discussão. Cuidado! Salomão está dizendo, não confie nestas coisas. Você deve depender da palavra de Deus, ler uma vez, uma outra vez e ler mais, entender que a palavra de Deus é que é o carro-chefe daquilo que nós precisamos. Livro é acessório. Nesse meio, nessa dinâmica, um presbitério examinando um pastor alguns anos atrás, ouviu dele que ele só lia a Bíblia para tirar sermão. Então a Bíblia só serve para suas ovelhas, não serve a ele. Porque como eu não posso me envolver com este livro, com a palavra de Deus inerrante, muito mais do que com os exercícios que muitas vezes são expressões de contrariedade à nossa confissão. Cuidado com a sabedoria dos autores que escrevem para fazer do teu coração algo dividido com a tua igreja, com a tua denominação. Cuidado com os autores que escrevem para desconstruir a sua confessionalidade. Entenda que os livros são servos da palavra de Deus, mas também devem ser, pela natureza dos votos que nós fizemos, servos da nossa confessionalidade. Você não deveria ler tantos livros sem antes conhecer a confissão de fé que torna você unido em doutrina com os teus irmãos. Verso 18: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. No final, meus irmãos, a sabedoria verdadeira, a vida centrada em Cristo, é o que realmente faz a diferença. A sabedoria aqui é dita que é mais forte, mais importante, mais contundente do que as armas de guerra. A vida piedosa ela é mais rentável do que qualquer outra coisa para manter a paz. Ela tem poder para fazer um grande bem. Viver a vida centrada em Cristo, buscar um ganho maior para o Senhor Jesus em todas as coisas, isso enche a igreja de paz, isso enche a tua vida de paz. Isso é o que nos dá contentamento, identidade e significado. Pense sobre os filisteus. Eles tinham armas, eles tinham o seu campeão, Golias, e do outro lado nós encontramos Davi com a sua sabedoria simples. Um pastorzinho de ovelhas, ignorado pelos seus irmãos, pela sua própria família, como um combatente. Ignorado por todos. Eu acho muito engraçado os desenhos, as historinhas de crianças quando elas vão retratar Davi, a história de Davi, porque muitas vezes elas colocam Davi vestindo a roupa de guerra, e aí você vê um meninozinho franzinozinho, né? Com aquela tanto de roupa sobrando assim, né? Parece os nossos filhos quando vestem as nossas roupas. Isso é muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito significativo. Porque havia um certo desprezo em torno de Davi, mas a sabedoria suplantou as armas de guerra. Davi, na sua simplicidade e apenas com uma funda e uma pedra, foi suficiente no temor do Senhor para derrubar aquele campeão, aquele combatente, o grande Golias. O temor do Senhor fez toda a diferença. Não importa quem fosse Davi, o quão pequeno era Davi, o quão menor em capacidade era Davi, ele, pelo temor do Senhor, suplantou a capacidade. Não era uma questão de confiar nas habilidades pessoais, mas de confiar naquele que de fato dá a vitória. Pense sobre os apóstolos. Eles eram iletrados e eles viraram a nação mais poderosa e cruel que dominava sobre a história do mundo. Eles a revirou de cabeça para baixo. Eles eram conhecidos como aqueles que transtornaram o mundo. Homens iletrados, homens simples, mas cuja confiança era a sabedoria
era o fundamento da confiança, do temor no Senhor, era a certeza de que em Deus, de fato, eles podiam confiar. Mas Salomão está nos advertindo aqui para algo que nós precisamos prestar muita atenção. Ele diz na segunda parte do último versículo: um só pecador destrói muitos bens. Só é preciso de um para dizer: eu não te perdoo, e para que o casamento acabe. Nós só precisamos de um para que uma família inteira se destrua. Nós precisamos apenas de um marido inconsequente. Nós precisamos apenas de um marido que confie tanto nas suas habilidades, que confie tanto no seu sex appeal, no seu jeitão sedutor, para se envolver em adultério com uma mulher, largar sua família e destruir a sua própria vida, a vida da sua esposa, a vida de seus filhos e daqueles que estão próximos. Porque nenhuma família disfuncional afeta apenas a si mesma, afeta avô, vó, um monte de gente. Nós só precisamos de um, apenas um, para que se veja a destruição. Nós precisamos apenas de um para que uma igreja inteira se contamine contra missões. Nós precisamos apenas um que comece a dizer: o dinheiro é meu e eu faço dele o que eu quero. Eu não vou ofertar para missões, eu não vou dizimar. Nós precisamos apenas de um para que essa atitude possa contaminar a outros e de repente a igreja perder em perspectiva a questão do avanço do reino, o comprometimento com missões, o comprometimento e o envolvimento com a proclamação do Evangelho. Nós precisamos de apenas um. Tudo o que nós precisamos é de apenas um para falarmos: esqueça a sabedoria de Deus, eu vou seguir a minha própria sabedoria. Nós precisamos de apenas um pastor dentre muitos para começar a defender que a Bíblia não é suficiente e que nós precisamos da sabedoria deste mundo para resolver os problemas do coração. Apenas um vai fazer estrago. É isso que Salomão está dizendo. Um só pecador destrói muitos bens. O aviso final para todos nós, meus irmãos, é: não seja insensato. Não confie em habilidades naturais, não confie em planejamento, não confie nas pessoas, na sabedoria desse mundo. Confie em Deus, confie no Criador, confie no Redentor. Coloque a sua confiança apenas onde ela deve ser colocada. Nenhuma destas coisas vai te dar identidade, sentido, significado. Apenas Deus faz isso. Gálatas capítulo 6, versos 7 a 9 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que qualquer um semear, isto também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desistir. Não devemos zombar do Senhor, confiando em nós mesmos e depois cantando músicas, cantando cânticos, dizendo: Cristo é tudo em mim. É nada. Qualquer coisa te distrai dele. Cuidado com a insensatez. Ela pode destruir você, sua vida e sua família. Portanto, não confie nestas coisas. Confie em algo maior do que você, e no final você encontrará aquilo que Deus mesmo vai proporcionar para a sua vida: uma vida de obediência a Ele, uma vida piedosa, uma vida onde você confia em Deus e aprecia a vida que Ele te dá, onde a sabedoria deste livro, que tem mais de 3.000 anos, será para você a coisa mais natural da tua vida, e não um grande absurdo, como tem soado para muitos crentes materialistas, carnais, gente certamente, possivelmente não regenerada. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá em Filipenses capítulo 1, verso 21. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E Salomão disse:
em Eclesiastes 12:13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Portanto, nem sempre aquilo que é importante, aquilo que é relevante, será sensacional. Por vezes, a maioria das vezes, é algo silencioso, é algo sem nada de sensacional, mas é sólido, é consistente. Nem sempre combina com os nossos planos, mas é aquilo que será a nossa vida, queiramos ou não, fazendo caderninhos ou não, fazendo planilhas ou não. Essa será a nossa vida. Certamente não é atingido pela habilidade natural, mas é concedido, é dada por Deus. Portanto, seja feliz. Portanto, seja contente. Satisfaça-se em Cristo. Só Ele pode te satisfazer. Nada mais. Fuja da insensatez. Vamos orar.